quarto ano, vocês estão bem? Hoje vamos dar início à nossa apostila de volume 3. Essa aqui, ó. Certo? Lá na página 2 de língua portuguesa. Então vamos lá, página 2. Nossa apostila de volume 3. Tempos de mudança. Vamos efetuar a leitura e ler a imagem. Troca de ideias. Com o tempo, pode arrumar aqui. Tempo de mudança, troca de ideias. Você já ouviu a expressão no meu tempo? Quando, em geral, essa expressão ela é usada quando alguém fala assim: "Ah, no meu tempo não era assim", ou "no meu tempo tudo era diferente". Já ouviram, né? Alguém comentar, alguém falar essa expressão. Segunda, alguns objetos ou mesmo máquinas comuns em tempos passados são raros hoje em dia. Dos objetos que as pessoas de mais idade falam, quais você não conhece? Então vamos lá. Alguns objetos ou mesmo máquinas comuns em tempos passados são raros hoje em dia. Dos objetos que as pessoas de mais idade falam, quais você não conhece? Então, gente, olha só. Existem várias palavrinhas aí que eu tenho certeza que vocês não conhecem, né? Como gramafone, telefone de parede, lampião, toca de discos, toca-fitas, disquete. Então vamos lá. 3. Já imaginou a sua vida sem celular e computador? E já pensou como seria viver sem eletricidade? Olha só! Agora nós vamos ler um relato histórico, lá na página 3. Ok? Energia elétrica. Quem cuidava da iluminação eram os vagalumes. Não o inseto, é claro, mas os profissionais responsáveis por acender e apagar os lampiões das cidades. Eles eram fundamentais até 1930, quando eletricidade ainda era artigo raro. E no lugar de lâmpadas, os postes usavam gás. Eles tinham de ser acendidos e apagados todos os dias por alguém, e já eram a invenção e tanto. Antes deles, a rotina de todo mundo durava só enquanto houvesse a luz do sol. No Brasil, onde os dias são sempre longos e claros, não era um problema tão grande. Mas nos países mais frios, como a Inglaterra, isso significava ter apenas 6 ou 7 horas ativas durante o inverno. Os ingleses ficaram tão impressionados com a criação dos postes a gás que não tiveram coragem de usá-los em abundância. Em 1830, Londres só acendia todos os postes 2 vezes por ano. No aniversário da Rainha Vitória, que era dia 24 de maio, e no aniversário do Príncipe de Gales, que era dia 9 de setembro. Nos outros dias, só se houvesse uma notícia muito boa, como o fim de uma guerra. Para sair de casa à noite, os adultos usavam tochas e crianças uma espécie de lanterna improvisada. Ela era feita com uma lata de óleo cheia de gravetinhos com fogo e tinha de ser girada vez ou outra para que não apagasse. Dentro das casas, as pessoas resolviam o problema do mesmo jeito que você faz hoje quando a luz acaba. Ligavam lanternas e acendiam velas. A diferença é que as lanternas eram à base de querosene e as velas feitas de sebo. Ou seja, nada funcionava tão bem quanto agora.
Os lampiões de querosene eram tão fracos que às vezes era preciso riscar um fósforo para ter certeza de que a chama estava acesa. Já as velas, difíceis de conseguir, deviam ser usadas com economia. Só os ricos abusavam. Nos palácios, grandes castiçais, cheios de velas, faziam o trabalho das lâmpadas de hoje. Quando a luz elétrica se espalhou pelo país, os acendedores de lampião não foram os únicos a desaparecer. Também sumiram o fogão a lenha, o forno a brasa, as lavadeiras dos chafarizes, o banho frio. A vida de todo mundo foi completamente transformada pela invenção do americano Thomas Edison. Morar, comer e cuidar da higiene se tornaram tarefas muito mais confortáveis. Outra mudança importante com a chegada da energia foi a limpeza das casas do Brasil. Os quartos costumavam não ter janelas. Assim, ficavam na penumbra durante o dia e na escuridão durante a noite, deixando a sujeira pouco visível. Mas foi só acenderem uma lâmpada para verem o chiqueirinho em que eles estavam se transformando. Como sempre, também houve quem reclamasse da eletricidade. As vaidosas madames inglesas não gostaram nem um pouco quando aquelas lâmpadas brilhantes revelaram sem dó as suas rugas e imperfeições. A luz elétrica, tão boa para os papéis de parede e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres, dizia uma propaganda na Inglaterra lá em 1901. O anúncio vendia sombrinhas que as mulheres passaram a usar dentro das casas para esconder o rosto da tal luz elétrica. Então vamos lá. Exercícios. Esse texto apresenta informações sobre os instrumentos usados para iluminar as ruas das cidades, sobre a vida nas cidades antes da iluminação elétrica, ou sobre a diferença entre Brasil e Inglaterra quanto ao uso da eletricidade. 3. No texto, a palavra vagalumes se refere a profissionais que acendiam e apagavam os lampiões da cidade ou a insetos muito conhecidos por emitirem luz. 4. De acordo com o texto, já existia energia elétrica em 1930? Sim ou não? Copie o trecho que comprove a sua resposta. 5. O texto relata fatos e acontecimentos, situando-os no tempo e no espaço. A. Que fato era comum ocorrer em 1930? B. O que acontecia nas ruas de Londres em 1830? E a C. O que aconteceu em 1901 lá na Inglaterra? 6. Considerando as diferenças geográficas entre Brasil e Inglaterra, como era a rotina das pessoas nesses países na falta de eletricidade? No Brasil e na Inglaterra, tá? Tem uma tabela aí que vocês completarão. 7. Como era sair à noite na época em que não havia energia elétrica? 8. Quais eram as dificuldades enfrentadas no uso de velas e lanternas dentro de casa? 9. O que deixou de existir ou de acontecer com a chegada da energia elétrica? 10. Qual é a relação entre limpeza das casas e o uso de energia elétrica? 11. Releia o anúncio divulgado da Inglaterra. A luz elétrica, tão boa para os papéis de parede e os móveis, nem sempre é conveniente para as mulheres. De acordo com o anúncio, quais são os benefícios e os inconvenientes da energia elétrica? Então, vocês vão colocar os benefícios, que são as coisas boas, e os inconvenientes, que não são as coisas boas. 12. Esse texto é um relato histórico porque ele registra as experiências do cotidiano e dos sentimentos das pessoas, porque ele relata acontecimentos pessoais do narrador, porque ele relata fatos históricos importantes ou porque ele narra histórias fictícias inspiradas com o tempo passado. O relato histórico é um gênero textual que tem por objetivo relatar acontecimentos do passado, em geral de forma cronológica. Então essa é a nossa liçãozinha de hoje, tá? A leitura das páginas 3, 3 e 4 e as 5 e as 6 para atividades, tá?
Na próxima aula, nós vamos fazer a correção. Beijinhos, lembrando qualquer dúvida, só deixar uma perguntinha aqui pra mim, tá? Tchau, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau.